Olá, tudo bem com vocês? Bora lá decorar mais um bolinho. Então, gente, de verdade, esse bolo me surpreendeu muito. Era um bolo que eu tava querendo fazer muito. É o bolo de hambúrguer. Então, né, eu esperei o mês aniversário do meu filho e fui fazer. E aí eu colorindo, né, meu chantilly. Vocês veem, eu fiz uma corzinha marrom com amarelo, mas bem pouquinho, né? Bem pouquinho marrom, uma gotinha de marrom, umas 3 gotinhas de amarelo. E fui hidratando meu chantilly com água mesmo, água gelada. Nesse dia tava muito frio, então eu não usei água gelada, usei água normal, assim, temperatura ambiente, porque já tava frio. E aí a textura que ficou bem sedoso, porém firme. E no ponto correto que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com ele um pouquinho mais firme. Pouca coisa, gente, bem pouquinha coisa. E aí eu coloquei na manga de confeitar, cortei, né, o bico, que era uma manga nova, e fui colocar no meu bolo. Esse é um bolo que vai ter mais ou menos 2,5 kg, 2,1 kg. É um bolo inteiramente de chocolate, gente. É uma massa de cacau 100% com recheio de brigadeiro com cacau 32%, né? Pra dar uma equilibrada. E aí eu depositei o chantilly só na partezinha, no rodapé do bolo. E na esquina e na parte de cima do bolo. Por quê? Essa parte seria o pão do bolo. E olhem, vou te falar, deu um trabalhinho pra alisar. Primeira vez que eu faço um bolo desse tipo, então eu senti um pouquinho de dificuldade. Eu usei o acetato, tinha um acetato aqui em casa, só que esse acetato que eu tinha, ele não me ajudou muito, ele tinha que ser um pouquinho maior e menos curvado. E aí, como era o que eu tinha, então eu tive que me virar nos 30. Então eu fui alisando ali, alisando aqui, até ficar de um jeito que ficasse menos marcado. Nessa parte eu vi que ficou, tipo, a parte de cima ficou muito grande e a parte de baixo ficou pequena. Então eu depositei mais chantilly pra tentar igualar, né, pra ficar igual o pão. E aí a parte de cima também, o topo do bolo, eu coloquei um pouquinho só pra dar uma elevada, né? Porque o pão ele não é reto em cima, a não ser que seja um pão prensado, mas no caso é um lanche, não é um pão prensado, né? E aí eu peguei o acetato novamente, fui fazer a lateral, tanto que vocês podem ver que o acetato era pequeno e ele ficou um pouco marcado, mas não interferiu muita coisa não, viu, gente? Aí você vai alisando, alisando até você ver que ficou do jeito que você quer. E aí, pessoal, também não esquece de curtir esse vídeo, curte bastante, se inscreve aqui no meu canal no YouTube, eu vou voltar a postar vídeo, e compartilha com o coleguinha, com a mãe, com o pai, com o filho, com quem quer fazer esse bolo. E coloca aqui também, se você quiser, no comentário uma dúvida, uma força aí pro nosso canal. E aqui, né, no borrifador eu fui misturando corante líquido amarelo com álcool de cereais. E fui diluindo um pouco e coloquei um pouquinho de corante em gel laranja. Só que o corante em gel laranja ele não consegui diluir direito. E aí na hora que eu borrifei, tem uma parte que borrifou demais, né? Mas como o chantilly ele absorve, ele não vai ficar esse amarelão não, viu, gente? O chantilly vai absorver praticamente 70% dessa cor. Então a gente tem que ir borrifando, esperar o chantilly absorver e borrifando de novo. Isso daí é uma dica também para você que quer atingir o bolo de vermelho, azul escuro, preto, né? Para não amargar também. Só misturar o álcool de cereais com corante líquido. Eu aconselho o corante líquido porque ele mancha menos, viu? Se você for usar o pó, corante em pó ou em gel, você tem que diluir muito, viu? E faz um teste antes de aplicar no bolo. Tingindo, né, o meu pãozinho do hambúrguer, usei a mesma cor que eu utilizei para fazer o pão, com corante perlê, se eu não me engano era o número 2. Fui fazendo essas pintinhas em cima, como se fosse gengelim, tá vendo? Tem que ter paciência, viu, gente, pra fazer isso. No caso, eu tive pouco tempo pra fazer, porque meu bebê não estava deixando, então eu fiz tudo na correria.
Utilizando o mesmo chantilly, coloquei um pouco de corante marrom, coloquei também um pouco de cacau para dar um saborzinho de chocolate. Esse chantilly a gente vai fazer o hambúrguer, tá? Então a gente precisa dele bem marronzinho. Então aí no caso eu coloquei bastante corante marrom e fui vendo a cor que eu queria, né? Como já era um chantilly que já tinha corante e eu já tinha hidratado, a quantidade de corante fez com que ele amolecesse um pouco, mas não interferiu não, viu, gente? Depositei na manga de confeitar com um bico 4A e aí eu fiz a carnezinha, né, em contato com o pão. Então eu fui colocando rente. O importante é você tirar todo o ar, tá? Da sua manga de confeitar, porque é bom fazer contínuo. E eu utilizei também uma bucha, gente, é limpa, viu? Eu só uso essa bucha para confeitaria e depois que eu uso eu descarto. Tem que ser limpa, viu? E fui dando uma textura do pão não, gente, olha, da carne, né? Que a carne não é lisinha. A carne não, o hambúrguer. Eita, gente, não sai a palavra. E fui tingindo. Também tinha um corantezinho lá bem amarelo gema, pra fazer o que? O nosso queijo cheddar, né? Não pode faltar queijo nesse hambúrguer. E aí eu fui fazendo, eu tava fazendo mesmo com um bico perlê. Só que eu tive um pouco de dificuldade, gente, porque tem que preencher e aí não tava dando certo. Mas como eu não queria trocar de manga de confeitar, ia dar um trabalho, então eu sou teimosa e eu persisti. Mas depois eu troquei, viu? Aí você vai fazendo quantos queijos você quiser. Quiser bastante queijo, quiser pouco queijo. Eu quis bastante queijo no meu hambúrguer gigante, então eu fiz bastante queijo. Aí eu fui dando uma acertada. E com verde folha, peguei também o bico folha. Não me lembro a numeração, mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Fui fazendo o alface, gente. Fiz em todo o bolo. Novamente fiz o hambúrguer, dei a textura do hambúrguer com a buchinha. E aí você vai fazendo quantas vezes você quiser. Se o bolo for mais alto, gente, dá pra fazer até uma camada de pão no meio pra lembrar o Big Tananã, vocês já sabem, né? E aí coloquei mais uma folha de alface feita com bico folha. Aí tava acabando o chantilly verde, falei, não vou bater, me recuso a bater mais chantilly pra fazer. E aí eu utilizei do jeito que tava. Eu achei que tava gravando, mas não tava a parte do queijo, mas aí eu fiz sem bico mesmo e tanto tá meio desengonçado. E aí eu usei também um bico 4A, um A, não me lembro, mas vou colocar na descrição. E fiz o ketchup na parte de cima. Limpei o meu prato. Gente, ali tá com o meu prato com minha antiga logo. Gente, é difícil ficar dublando, viu? E aí tem que deixar o prato bonitinho, limpinho. E aí eu fui colocando um topo de bolo que eu mesmo fiz pelo meu celular. Coloquei ali a batata, fiz um bonequinho ali para lembrar meu filho. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês gostem. Um beijo para todos. Não esquece de curtir e compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Um beijo e obrigada por ter ficado até o final. Tchau!